Shalom, Bnei Brasil, Bnei Portugal. Shalom, Bnei Brasil, Bnei Portugal. My name is Rabbi Shapira. Meu nome é Rabino Shapira. You know me from a lot of videos here about Acharit Hayamim, many times my books. Você me conhece através de muitos vídeos que eu faço sobre o Acharit Hayamim, ou seja, o fim dos tempos, sobre os meus livros. I hope you subscribe to our channel and you enjoy the content. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtem nossos conteúdos. Now, I want to do something a little bit different with everybody today. Eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente com todos vocês hoje. Recently, I ran into a video in Portuguese, Recentemente, eu me deparei com um vídeo em português. and I'm not going to disrespect the person who put this bogus video. Mas eu não vou, de forma alguma, desrespeitar a pessoa que colocou esse vídeo. But the title of the video in Portuguese is Why Jesus, and I use the term Jesus for a moment, O título desse vídeo é Por que Jesus, e eu vou usar o termo Jesus por um instante, is not the Messiah. não é o Messias. And I saw that this particular person E eu vi que essa pessoa em particular was very convinced in their opinion. estava bem convencida de sua opinião. I'm going to rebuttal this and answer each one of those points. E eu vou começar aqui a responder cada um desses pontos Completely spontaneous. de forma completamente espontânea. Now, I am challenging you today Então, eu estou desafiando vocês hoje to fact-check me. para checar os fatos comigo. Check every word I say today. E cheque cada palavra que eu disser aqui hoje. It's grieved my spirit Porque dói no meu espírito to see so many Portuguese that following this foolishness, or this is a husband and a wife who are going this way and deceive so many Portuguese. Porque dói no meu coração ver todas essas pessoas, tantos portugueses, tantos brasileiros, seguindo essa tolice que esse casal, porque é um casal que estão falando agora a respeito desse tema. So let's have it. Let's have it. I'm here and I'm going to answer those for you so that you know the truth. Why Yeshua absolutely is the Mashiach, as I'm going to show you. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que eu vou responder essas perguntas e provar para vocês por que Yeshua é o Messias. Let's have it. Give me the best questions. Vamos lá, me dê as perguntas. Number one. About the correct interpretation of Isaiah 53 according to Pardes. You want to say it in Portuguese? A interpretação correta de Isaías 53 conforme o método Pardes. It's actually embarrassing that this person decided to use the term Pardes. É realmente vergonhoso que esta pessoa tenha usado este termo Pardes. There's somebody that Hebrew is their first language. Porque para alguém que tem como língua materna o hebraico, And I hope I don't want to come across as arrogant to you. e eu espero sinceramente que eu não esteja falando, que vocês não estejam interpretando como arrogância o que eu estou falando, It is embarrassing. mas é vergonhoso In 2013, I released The Return of the Kosher Pig. que em 2013 eu lancei um livro chamado O Retorno do Porco Kosher. It's a book this thick É um livro bem grosso, on the divinity of the Messiah. falando sobre a divindade do Messias. Only from rabbinic sources. E apenas através de fontes I rabínicas. have one chapter Eu tenho um capítulo that is dedicated to Isaiah 53. que é totalmente dedicado a Isaías 53. You know what? I could have write a book volume this much E vocês sabem que just on Isaiah 53. eu poderia ter escrito um livro dessa grossura falando somente sobre Isaías 53. But now I will answer it to you. I will give you the Cliff Note version. Mas eu vou dar para vocês uma versão resumida. Start with הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. Start with ישעיהו 52:13. Vamos começar com Isaías, Isaiah 52:13. Isaías 53, 30. In Hebrew, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. And the question, who is the Eved of the Lord? Eu falo, Who is the servant? Quem é o servo do Senhor? Now, we have to look at the true Pardes, I agree. Então, realmente, nós temos que olhar no Pardes, eu concordo com isso. Let's look at the true Pardes. Então, vamos olhar através do Pardes. The same Navi, Yeshayahu, O mesmo profeta, Isaías, tell us in Yeshayahu 41:8
nos fala em Isaías 44:8 that the Eved have a name. His name is Yaakov. que o Eved tem um nome e o nome dele é Yaakov. The Eved is Israel. O Eved é Israel, Without a doubt, the Eved sem is dúvida represent nenhuma, Israel. que representa Israel. However, when you go to the Remez Apesar disso, quando você vai no Remez and the Midrashim, e no Midrashim, and I'm not talking about one Midrash, I'm talking about hundreds and hundreds and hundreds e Midrashim. eu não estou falando somente de um dos Midrashim, estou falando de centenas de Midrashim, It's like Midrash Tanchuma, o Midrash Tahuma, we talk about even the Mefarshanim, even the Talmud Sanhedrin 98, até mesmo em Sanhedrin 98, quote Isaiah 53, cita Isaías 53 falando que cita que I'm está not falando sobre joking o when I Messias. said that if you want to go to the Pardes, E eu não estou fazendo piada aqui. Se você realmente quiser entrar no Pardes, it's a refer to the Mashiach. isso está se referindo ao Mashiach. So is it refer to both? Então, na verdade, você verifica que está se referindo aos dois. That is the correct Então, interpretation. a correta interpretação é essa, está se referindo aos dois. It's a picture of both the Mashiach and Israel, É uma imagem, uma representação tanto do Messias quanto de Israel. because they are in complete achdut in one another. Porque eles estão em completa ardut, em unidade um com o outro. And this suffering that is taking place in Isaiah 53 Yes. raise a question. E esse sofrimento que está acontecendo em Isaías 53 levanta uma questão. With Rabbi Nachman himself from Breslov O Rabino Nachman, ele mesmo, o Rabino de Breslov, asked the question. Ele fez a pergunta. As he contradicts those who says that it refers solely to Israel. e ele contradiz todos aqueles que falam que isso se refere to what? somente a Israel. Listen to what he says. Então, escuta o que ele diz aqui. How can the sick heal the sick? Como é que o doente pode curar um doente? It is impossible for the sick to heal the sick. Ou seja, é impossível que um doente possa curar um outro doente. And this is very important for us to understand. Israel cannot heal Israel. Ou seja, Israel não pode curar o... Israel cannot heal Israel. Israel não pode curar Israel. You can make the argument, I suppose, that the tzaddikim in Israel can provide a merit for the rest of Você Israel. pode até fazer aí uma comparação e dizer que os tzadikim, os justos de Israel, podem, de repente, curar o restante de Israel. But without a doubt, the servant, according from the Zohar Mas, sem dúvida nenhuma, se você for verificar, por exemplo, no Zohar, to the Talmud, até mesmo no Talmud, to the Midrash, no Midrash, to Halacha, a Halachá, even to the point, e até mesmo ao ponto, I'll tell you a funny story. vou dizer uma história engraçada, Yom Kippur, Yom Kippur. the Sephardi Yom Kippur. I'm talking Yom about Kippur modern, Sephardi. not 400 years ago, modern one. The tô one falando- all of Israel pray from. Eu estou falando no Yom Kippur moderno, aqueles que todos oram. And the setting, it shows you the ignorance of the people like this type of people who are deceiving Portuguese. They don't know Judaism. Ou seja, aí você verifica como essas pessoas que não entendem de judaísmo verdadeiro estão enganando as pessoas. Close your mouth, shut your mouth, study Judaism before making a public video, deceiving people, claiming that you know anything about Judaism. Ou seja, primeiro você fecha sua boca, vai estudar mais sobre o judaísmo antes de começar a enganar as They pessoas. really need to make teshuvah and Vocês realmente repent. precisam fazer techuvá? You know, I show you how silly it is. Sabe, eu vou mostrar quão tolo é isso. You know, I read to you a line Eu vou ler para vocês uma linha straight from Isaiah 53. diretamente de Isaías 53. Because it says, they say that they wanted to be according to the Pardes. Porque eles estão dizendo que eles estão falando de acordo com o Pardes. And if you want to make a note, E se você quiser fazer uma anotação, 53:4. Isaías 53, 4. אכן חלנו נשא מכאובנו סבלם ואנחנו חשבנו נגום מוכה אלוהים ומעונה. Yet he took our sickness, he bore our sicknesses, Ele levou todas as nossas enfermidades. our suffering that he endured. Os nossos sofrimentos ele carregou. We are counted in plagued, smitten and afflicted by Ele foi God. considerado como afligido por Deus. Yeah.
Listen carefully now. Escute de forma cuidadosa. In Yom Kippur, No Yom Kippur, in every Sephardi synagogue in the world, em toda a sinagoga every sefardita no Sephardi mundo, synagogue in the em world. todas as sinagogas sefarditas no It's mundo. funny, I was here yesterday É engraçado porque eu estava aqui ontem, in the Kaduri synagogue in Na sinagoga- Portugal, in Porto. na sinagoga do Porto, I saw it in the tefillah e eu inside. olhei isso na Tefilá. In the Ashamnu, shezis Aleph Taf. O Hashamnun, que vem de Aleph até Tav, You go Aleph, Bet, Gimel. você vai Aleph, Bet, Gimel, Dalet. When you get to Gimel, Quando você chega no Gimel, Gazalnu. Gazalnu, Do you know what we quote on the Gimel and Gazalnu? sabe o que eles estão citando no Gimel, no Gazalnu? Exactly this. Exatamente isso. He bore our sickness. Ele levou nossas doenças. And it says, this refer to King E Mashiach. lá está escrito, isto se refere ao rei Messias. Not to the suffering servant Não Mashiach. ao servo sofredor Not Mashiach. for the tzaddikim of Israel. Não pelos tzadikim justos de This Israel. refer to King Mashiach. Ele diz que isso se refere ao rei Messias. What are you talking about, Pardes? Então, do que você está falando, Pardes? Go learn Hebrew. Vamos aprender hebraico. Go learn the Midrash. Vamos ler o Midrash. Stop putting shtuyot in the mind of Brazilians. Para de colocar a minhoca na cabeça dos brasileiros. Of course, Yeshaya 53 referred to the Mashiach countless times, not hundreds times, claro. thousands of times. É claro que Isaías 53 se refere ao Messias. Centenas não, milhares de vezes. This is to me the problem when people Esse é o problema que eu acho que as claim pessoas to speak with such a little knowledge of Judaism. elas acham que elas começam a falar com um judaísmo muito literal. The Ramchal, O Ramchal, the Ramad, o Ramad, the Ramban, o Rambam, the Even Ezra, o Ibn Ezra, all says this. todos I eles quote you dizem from isso. Even Ezra, since we are here in Sfarad, Portugal. E eu vou citar aqui para vocês. Nós estamos aqui em Sefará de just Portugal. one line, Só uma linha. not from me, Não é de mim. from the Even Ezra. Do Ibn Ezra. He says, Ele diz assim. it is well known. É conhecido, Because I think there was a question about what, didn't she say something about Bet HaMikdash? porque eu acredito que tinha uma pergunta. Ela estava falando sobre That o the Beit Mashiach HaMikdash, has not sobre o built the templo. Beit Que o HaMikdash. Mashiach não construiu o templo. Maybe we should move to this next one. Talvez Maybe nós it's more- podemos maybe it's more seguir para esse serious. próximo tópico. I'm sorry, I'm not mentioning this person by name. Desculpa, eu não vou mencionar essa pessoa por nome, Because my desire not to embarrass them. porque really, o really. meu desejo não é envergonhar a pessoa. But this is really flat out embarrassing. Mas isso realmente é vergonhoso. What did they ask about the temple? Então, o que ela Let's falou go to sobre number o 2. templo? Falou sobre the reconstruction of the temple. Right. Em Yeah. Zechariah, He didn't build the temple. ele Right. não construiu o templo. Okay, now we're getting Ok? some. Então, estamos chegando em algum lugar. Listen to what he says. Escuta o que está escrito aqui. I quote from the Even Ezra. Eu estou citando de Ibn Ezra. 2 for 1. In his commentary on Isaiah 53, No seu comentário sobre Isaías 53, he says this. ele diz assim, He says, this verse, este verso, Rabim Pirshu al Mashiach. Many. Even Ezra say, many say it's about Mashiach. Ibn Ezra diz, muitos falam que se refere ao Mashiach. As it is said in the Midrashim, Como está escrito no Midrashim, that the day that the temple has been destroyed, que no dia que o templo foi destruído, one greater than the temple has been born, maior do que o templo nasceu, who is Mashiach. que é o Messias. Isn't that amazing? Será que isso não é incrível? What did Yeshua say? O que Yeshua disse? One greater than the temple is standing Que before you. maior do que o templo está aqui de pé diante By de vocês. his own definition. Ou seja, pela própria definição The dele. moment that the temple has been destroyed, it means Mashiach had to come before Ou us. seja, ele fala que assim, no tempo que o templo seria destruído, o Messias já deveria ter nascido. Does it mean that Israel is not the servant of the world, Isso Lord? significa que Israel não é o servo do Senhor? No. Não. Yeah, of course it is. It's Claro both. que Israel também é o servo do Senhor. São os dois. But if you continue to go to the Pardes, Mas se você continuar indo pelo Pardes, what about the Targum? o que falar do Targum? Hine yaskil avdi meshicha. Behold, my servant will prosper. The Messiah. The Ele fala, Targum o says meu it's the servo irá Messiah. prosperar. O Messias está falando aqui no Targum.
And I would like to bring one more. Eu quero trazer mais um, Since we are here in Belém, Portugal, já que estamos aqui em Belém, Portugal. I don't have to go far. Eu não preciso ir muito longe. I quote Abarbanel. Vou falar agora sobre Abarbanel. Abarbanel hate Christians. O Abarbanel odiava cristãos. Yeah, even though he helped Columbus, but that's Até mesmo que ele tenha ajudado Columbus, mas é uma história diferente. He was a Morano, but that's another story. Mas ele era uma outra história. He says this. Ele diz All the isso. verses beyond my prospects will be exalted and lifted up. The servant of Isaiah 53. O servo de Isaías 53 seria exaltado? What does it says? O que ele diz aqui? I quote from Hebrew, you know. Eu vou citar no hebraico, ok? You see, I actually read the Hebrew. Está vendo? Eu realmente leio pelo hebraico. I don't need to go to Eu translation. não preciso ir pelas traduções. So stop saying the stuyot that you go to source. You don't speak Hebrew. Então, deixa de falar que vocês foram direto nas fontes. Learn Primeiro Hebrew aprende before hebraico. making this stupid comment. My Antes goodness. de falar, fazer esses comentários I'm sorry. estúpidos. This is to me offensive. Me desculpa, mas isso para mim é ofensivo, Okay. ok? So why does it say behold, he will be exalted, lifted very high? Então, por que diz que esse servo seria elevado às alturas? He is exalted higher than Abraham, Ele seria exaltado acima de Abraão, word for word. ó, palavra por palavra. Nisami Moshe, greater than Moses, Maior do que Moisés and greater than the e Malachim. maior do que os Malachim. And it's interpreted on King Mashiach. E isso é interpretado como Rei Messias. This is what the Abarbanel says. E é isso que Abarbanel diz. At least he have the integrity. E ele teve a integridade. More than those people who say according to Bardes, not, at least the rabbis have some integrity Ou to seja, tell us. Abarbanel teve mais integridade de dizer isso do que essas pessoas que estão falando sobre o Pardês sem entender hebraico. Now, Kal vechomer, let's get back for a second now for the temple Vamos question. voltar agora à questão do templo. You have a movement in Judaism Você tem um movimento no judaísmo that is called Chabad. que é chamado de Chabad. Their leader O líder deles is Rabbi Schneerson. é o Rabino Schneerson. Never set foot in the land of Israel, E nunca colocou os pés em Israel. but he's acknowledged as Messiah Mas ele foi conhecido como Messias by hundreds of por thousands. milhares de pessoas. Never been in the land. Mas nunca esteve em Israel, nunca Never esteve built na the terra, temple. nunca construiu o templo. How come he's qualified as Mashiach? Então, por que ele foi qualificado como Messias? Where you tell me Yeshua did not build the temple, therefore he can't be the Então, vocês estão Mashiach. dizendo, então, só porque Yeshua não construiu o templo, então ele não pode ser considerado como Did you ever Messias. took the time to talk to somebody from Chabad to ask them how did they rectify? What, Será que the vocês- Jews don't know the prophecies? Será que vocês tiveram algum tempo para conversar com alguém do Chabad, por exemplo, para perguntar por que então eles consideraram They know aquela the- pessoa como Messias? They know the prophecies very good. Será que os judeus não conheciam as profecias? They know the prophecy better than you, Eles I conhecem as promise you. profecias melhor do que vocês, eu te garanto. The point that they make O ponto que eles fazem, is that, listen to this, is very escuta important, isso, that he is going to build the temple o ponto que eles dizem é que ele irá construir o templo in his second coming, na sua segunda when vinda, he raised from the dead. quando ele for ressuscitado dos mortos. Is that sound familiar to Será que isso anybody? não parece familiar para No. vocês? The Talmud says that Mashiach will be raised from the Ou dead. seja, o Talmud diz que o Mashiach seria ressuscitado dos mortos. Learn Judaism before speaking publicly. Vamos aprender judaísmo antes de falar certas coisas em público. Of course that he's speaking about those things. E é claro que ele está falando sobre essas coisas. We all know that Mashiach Todos sabemos que o Mashiach, is resemble both, he is both the sign of the donkey ele se assemelha, é tanto o sinal do jumento and an ox. e também do touro, do boi. Why? Por quê? It says in Isaiah 9:5, Porque diz, dito em Isaías 9:5, a child has been born to porque us, uma criança nasceu, um menino nasceu a son has been given to e us. um filho se nos deu. What did the Ramchal says O about que o this? Ramchal diz sobre isso? He called a child Ele chama de criança and he called a son e depois chama de filho, because those are the first and second coming porque isso é a primeira e a segunda vinda of the same Messiah. do mesmo Messias. Stop the foolishness. This is Vamos parar Judaism. com essa tolice. He is a child Ele é um menino
menino, because he's in the level of Joseph. porque ele está no nível de away from Yosef, his de José. people. But he's returning as David, Mas ele está retornando como Davi, when it's a son. que é um filho. But you notice something? Mas perceba uma coisa, His name will be called, o nome dele será chamado, not their names. não o nome deles. Why is this a singular name? Porque é um nome singular. He answered himself. He said it's the appearance of the same Messiah twice. Ou seja, já está escrito aqui, porque é a aparição do mesmo Messias duas vezes. É por isso que está no singular. The first time he's a child is one that is rejected by Israel. Ou seja, na primeira vinda é como um menino, uma criança, uma pessoa que é rejeitada por Israel. But then he is coming back as a son. Mas então ele voltará como filho, That's the second coming of que essa é a Messiah. segunda vinda do Messias. The Gaon of Vilna, O Gaon de Vilna, the Ramad, o Ramad, the o Ramchal, Ramhal, all believe that. todos eles acreditavam nisso. And you tell me it doesn't exist? E você está dizendo que isso não And existe? Yeshua cannot be Que Yeshua não pode ser o Messias? The Ramad himself said, O próprio Ramad disse who hated que Christians, ele odiava os cristãos, that Yeshua was in the secret Messiah, son of que Joseph. Yeshua era o Messiah, son of- Messias secreto, filho de José. Because of our baseless hatred, he was rejected. Por causa ele foi rejeitado por causa do ódio sem causa. You see, the Mashiach have to come first as an ox and then return with a donkey. Então, o Messias precisa vir primeiro como um boi, para depois ele vir como um jumento. Why? Because quê? if you have an unplowed field, Porque se você tiver um campo não arado, you have to mow it você down. precisa arar You esse have to campo. break it, Você to break precisa- the soil Você precisa quebrar, precisa fazer o before you solo. put the seeds, Você right? precisa arar o solo antes de você colocar as sementes dentro. That's the first coming. Então, friends. essa é a primeira vinda. The first coming is preparing, and then all the Ou seja, prophecies are getting a fulfilled. primeira vinda é preparando o solo, o terreno. The Geulah is in steps. Então, a Geulah, a redenção, ela vem em passos. Ben Yosef, Que é Ben Yosef then the appearance of Ben e David. depois a aparição de Ben David. It's clear. What other question? Why? It's so Isso é claro. basic. Isso é tão básico. Those who ask those questions, and I don't try to mock them, clearly never studied Judaism. Esses que fazem essas perguntas claramente não estudaram judaísmo. What else we have? About Alma and not a virgin. Very, very, very simple. Muito simples sobre Alma e sobre virgem, né? Que Alma não é virgem, First de of all, acordo com Isaías. You're talking about like all of our prophecies are based upon Alma. É como se você estivesse dizendo que todas as nossas profecias são baseadas como Alma. 7:14, Em Isaiah. Isaías 7:14. I'll answer it in a very simple way. Vou responder essa de forma muito simples. The Hebrew word Ptula A palavra hebraica Betulá is virgin. é virgem Alma e Alma is young woman. é uma menina, menina jovem. Can it be Será que that the Alma is Betula? Alma seria Betulá? Can this be used interchangeably? Será que isso pode ser usado de forma concomitante, ou seja, trocada também? Of course it can. É claro que pode. Rivka Rivka, Rebeca, is called Betula foi chamada de Betulá and she called Alma. e também foi chamada de Alma. It's very simple. É muito simples. What else? The death, the atonement death in Bible context. Okay. Oh, wow. That's a wonderful question. Okay. A morte expiatória no contexto bíblico. That's one of the easiest one to answer. Essa é uma das mais fáceis de responder. And I want to quote to you straight from the Talmud. The question is, what I think you're saying is we don't need a mediator. We don't need atonement of a person who died for our sin. Então, o que eu acho que de repente ela deve estar falando é sobre a morte expiatória, é sobre que nós não precisamos de um mediador. Is that correct? That's the essence of the question? Atonement? yeah. Around atonement? This is a topic, actually, so... Well, great. I don't Esse é know um if it's a tópico, question. yeah. It's just generic thing, but I É read, uma coisa genérica, não é realmente uma pergunta. I read from this person's husband. Yeah. Eu ouvi isso do marido dela, na verdade, dessa Oh my pessoa. goodness. Do vídeo dessa pessoa. That we don't need a mediator. Não, ele dizendo que não precisamos de um mediador. You know that in the Zohar, Sabe que no Zohar, do you know what Moshe Rabbeinu called? sabe o que o
Moshe is called Moisés é chamado, the middle pillar. que ele é chamado do pilar do meio. The middle pillar. É o pilar do meio. Why? Because it says in Deuteronomy, Porque é dito em Deuteronômio I have one foot in the que eu heaven tenho um pé nos céus and one foot on e um earth. pé na terra. He's a connector between heaven and earth. Ele está conectando entre a terra e o céu. Now look, this is very important. Então, presta atenção, isso é muito importante. Judaism teaches that human sacrifice is not allowed. O judaísmo, ele nos ensina que o sacrifício humano não é A permitido. person cannot die for another person. Uma pessoa não pode morrer por outra pessoa. However, in the Talmud, Apesar disso, no Talmud, in Moed Katan, em Moed Katan, they said that there is no greater virtue ele diz que não há uma melhor virtude in terms of atonement em termos de expiação is when a person lay his life for his own food. quando uma pessoa entrega a sua vida pelos seus amigos, pelos seus próximos. And in Moed Katan, Em look Moed me up, Katan- fact-checked me, E vocês podem verificar isso. 28a. Moed Katan 28a. It's concluded. Conclui The assim, death of the righteous que a morte de um justo atone for the sins expia pelos pecados of everybody around. de todos que estiverem em torno dele. It is not a human sacrifice. Não é um sacrifício humano. It's called in Judaism É chamado no judaísmo, is the one who lays Mesirut Nefesh. é alguém que faz Mesirut Nefesh, It's when one lays que life. é quando alguém entrega a vida. The Zohar says O Zohar diz that the Messiah and Hashem having a conversation. que o Messias e Hashem estavam tendo uma conversa. By the way, quoting Isaiah 53 again. Bom, ele estava citando, na verdade, Isaías Messiah said, 53, I give my life dizendo, eu dou a minha vida for all of Israel. por todo Israel. What kind of foolishness is this? Mas que tolice é essa? We're not talking about cannibalism, human sacrifice. Não estamos falando de canibalismo ou It's de about sacrifício the humano. laying of the life. Né? Laying of our the life. Tem a ver com a entrega da sua própria vida. That is the greatest virtue. Que essa é a grande virtude. By the way, it's exactly what it propósito- says in the book of Yohanan 15, No livro de João 15, which Yeshua said, there's no greater love than one who lays o his próprio life. Yeshua diz que não há maior For his own amor do que brother. aquele que dá a vida por seus amigos. So anyways, Então, listen, escutem. we can continue to go, but I think we hit most of the points Eu poderia continuar aqui, mas eu acho que a gente já atingiu aqui boa parte dos pontos, without even blinking. sem mesmo piscar. Don't listen to those teachers. Não escute a esses professores. Yeshua is Mashiach ben Yosef, Yeshua é o Messias, filho de José, who is coming as Mashiach ben- Mashiach ben David. que virá como Mashiach ben Davi, Messias, filho de Davi. Speedily in our days. Que Speedily and quickly in our espero days. que rapidamente em nossos dias. Get yourself ready. E se prepare. Come to the yeshiva, study properly. Venha para Yeshiva e estude de maneira Just correta. because somebody give you a term in Hebrew, pardes, Só porque alguém dá para vocês um termo em hebraico, pardes, they don't know what they're talking não about. significa que eles sabem o que estão I falando. devoted most of my life Eu devotei a maior parte da minha vida, dediquei a maior parte da minha vida to ask this question. a fazer essas perguntas. Is Yeshua the Messiah? Será que Yeshua é o I Messias? can honestly say, Eu posso dizer honestamente, I wish he wasn't. eu até mesmo espero que ele não fosse, esperava que ele não fosse, My life would have been much easier, porque minha vida seria muito mais fácil, but he is. mas ele realmente é. Shalom, everybody. Shalom a todos. By the way, A one last propósito, thing. uma última If you coisa, have real tough questions, se você tiver realmente perguntas mais difíceis, ask me. pode perguntar. I love to take them and answer Eu them. adorarei responder essas perguntas.